Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós faremos matemática. Então eu preciso que vocês abram na apostila de matemática, unidade 4, onde diz medidas, operações e chance. Nesse capítulo, você vai saber mais sobre a disponibilidade de água no nosso planeta e refletir sobre o uso consciente desse importante recurso natural. Além disso, vai aprender mais a respeito das operações, jogar para o ímpar com cartas e resolver muitos problemas. Então, novamente, nós vamos usar a água para fazer algumas atividades. Abram na página 4, onde diz um mundo de água. Então, nós vivemos no planeta Terra. Se fosse possível separar a água da Terra e repartir o planeta em 4 partes iguais, 3 delas seriam de água e apenas uma seria de terra. Olhem a fração que está ali, que está representando essa repartição entre água e terra. Então, a parte marrom é 1/4, né? 1/4 da parte de terra. E o resto, as 3 partes, são água. Então, a fração vocês ainda não aprenderam, nós vamos aprender mais pra frente, mas essa é uma representação bem importante para vocês terem ideia de quanta água tem no planeta Terra. Seguindo, é por isso que muita gente diz que vivemos no planeta Água, porque tem mais água do que terra. Você sabia que temos mais do que 1 sextilhão de litros de água? Então, esse sistema de numeração vocês ainda não conhecem. A professora vai mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho a tabela da ordem numeral. Vocês vão conhecer outras ordens, vocês conhecem só unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Mas é uma curiosidade bem importante que vocês vão conhecer logo logo. Observem ali o número 1 sextilhão, é muito grande, né? Então, observem agora na tabela a imagem que a professora estará colocando. Então, ali tem unidade simples, que é o que vocês já conhecem, unidade, dezena e centena. Aí os milhares, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões e sextilhões. Sempre, por exemplo, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Ou lá, unidade de trilhões, dezena de trilhões, centenas de trilhões. Sempre nessa ordem. Isso é só uma curiosidade mesmo, não faz parte ainda do 4º ano, tá, pessoal? Ali na parte diga aí, tem mais um recadinho. Então, ali diz, parece que temos água de sobra, não? Então, por que existem tantas campanhas de conscientização sobre economia de água? Então, ali diz, na verdade, quase toda essa água está nos mares e oceanos, ou seja, é salgada. E essa água salgada a gente não consegue consumir, apenas água doce. Então, a água doce disponível na superfície do planeta é uma parte bem pequena. Além disso, uma boa parte está congelada e outra está em aquíferos subterrâneos. Então, ali tem 2 gotinhas de água para vocês tentarem observar essa representação. Então, a gota maior é uma representação da água que tem em todo o mundo. E a gotinha pequenininha é a representação da água doce. Ou seja, sim, existe muita água no planeta Terra, mas é pouca quantidade de água doce. Agora eu preciso que vocês abram na próxima página, página 5, que a professora vai começar a explicar as atividades. Antes de mais nada, ali tem um recadinho só para vocês lembrarem. Então, ali diz, você já conhece a unidade de medida de capacidade, que é o litro. Provavelmente vocês aprenderam no 3º ano. Então, a gente vai relembrar. Então, ali já vimos também que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Observe a tabela. Ali tem alguns meses. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E tem algumas quantidades de litros. Então, você vai ter que observar essa tabela e responder a letra A. Qual é o mês que maior está consumindo água? Só observar e colocar o nome do mês. Na letra B diz assim, de janeiro a junho, Andressa e sua família gastaram 121 mil litros de água.
No semestre seguinte, eles planejaram uma economia e combinaram não ultrapassar 90 mil litros. Será que eles conseguiram? Então, vocês terão que fazer um cálculo e tentar descobrir se eles conseguiram ou não fazer essa economia. Eu vou dar uma dica. É preciso somar tudo que está ali na tabela e identificar, então, quanto eles gastaram nesses meses e ver se eles conseguiram economizar a quantidade que eles querem. Eles querem economizar 90 mil litros, ok? Na letra C, você vai ter que marcar, depois que você fizer a letra B, observando ali a resposta da letra B, você terá que colocar um X. Se eles consumiram menor de 20 mil litros, aproximadamente 30 mil litros ou maior que 30 mil litros. Na número 2, Andressa começou a construir um gráfico para representar os dados de consumo de água de sua família. Observe-o na próxima página para responder aos itens a seguir. Então, antes de vocês responderem a letra A, B e a letra C, vocês precisam ir para a página 6 e observar esse gráfico que só tem o começo dele. Mais para frente vocês vão completar. Então, nesse gráfico, olhem lá, tem o mês de julho, onde eles gastaram 12.740 litros de água. Então, na letra A, esse gráfico tem duas variáveis, a quantidade de litros de água e os meses do ano. Qual delas é uma variável numérica? Então, variável numérica é a quantidade de água ou são os meses? Na letra B, escolha uma das etiquetas e complete a frase a seguir para indicar como Andressa planejou o gráfico. Então, observe ali no gráfico e observem essas etiquetas. Então, ali tem 1.000 litros, 2.000 litros e 1 litro. De quanto em quanto vai esses litros ali no gráfico? E aí vocês vão ter que ver qual dessas 3 etiquetas combina mais com o gráfico, de quanto em quanto esse gráfico está se desenvolvendo. Na letra C diz assim: se na tabela houvesse um consumo igual a 1.100 litros, em que posição ele seria marcado no gráfico? Na metade? No início? No final? Em que parte? Agora, na página 6, tem ali o gráfico que está pela metade e mais algumas atividades. Antes da professora explicar a página 6, vocês vão dar uma pausa nesse vídeo, vão completar a página 5 e depois de completa vocês vão despausar e a gente vai continuar. Boa atividade! Continuando, pessoal, na página 6 vocês terão que completar o gráfico seguindo a tabela da página 5. Então, ali, colocar os meses, colocar um título e fazer o gráfico de colunas conforme já foi começado. Então, faz o gráfico de colunas e coloque em cima a quantidade de água consumida naquele mês. E aí tem uma perguntinha na letra D que diz: há meses com consumos iguais, que foram iguaizinhos? Observa ali e veja colocando o nome dos meses. Caso não tenha, coloque não tem. Na próxima bolinha da letra D, você vai ter que marcar um X, onde diz: observe a altura das colunas no gráfico e marque a afirmativa correta. De modo geral, podemos afirmar que ao longo do semestre o consumo de água foi aumentando, foi diminuindo ou não teve alteração. Observe o gráfico e marque um X. Número 3. Você já parou para pensar na quantidade de água que usou por dia? Isso é uma coisa que a gente não para pensar, né, pessoal? Então, ali diz: alguns estudos mostram que uma pessoa utiliza 100 litros de água por dia para realizar atividades como beber água, escovar os dentes, lavar as louças, regar as plantas, cozinhar, tomar banho, limpar a casa, dar descarga. Então, normalmente, uma pessoa fazendo algumas dessas atividades gastam aproximadamente 100 litros de água. Pode ser que algumas gastem menos e outras gastem mais. Na página 7, observando esse comentário ali da apostila,
Quantos litros de água no mínimo são gastos pelas pessoas da sua turma em um dia? Nessa atividade, a gente vai mudar, não vamos fazer da turma. Então, vocês vão tentar fazer uma pesquisa entre a sua família. Quanto será que a sua família gasta de água por dia? Na letra B, e na sua casa? Quanto vocês gastam de água num mês aproximadamente na sua casa? Tente fazer uma pesquisa. Caso vocês não consigam, pode escrever ali que não conseguiu fazer essa pesquisa com a sua família ou na sua casa, tá bom? Na atividade letra C, vocês vão completar a tabela com um consumo de água correspondente ao número indicado de pessoas. Lembra que ali estava escrito que uma pessoa gasta aproximadamente 100 litros de água por dia. E duas pessoas? Se uma gasta 100, duas vão gastar 200. E 5, 10, 20 e 50. Só seguir esse padrão. Uma gasta 100, duas 200, três 300 e assim por diante. Sabendo disso, na número 4 tem a letra A e a letra B. Então, vocês vão ter que ler esse probleminha, os dois probleminhas, o da letra A e o da letra B, e responder. A professora novamente vai dar uma pausa, onde vocês farão as atividades, e na sequência a gente continua com as atividades. Pausando o vídeo, pessoal. Voltando, pessoal, na número 5 diz: essas são as embalagens de leite de coco disponível no supermercado. Tem 4 embalagens de tamanhos diferentes com ml diferentes. Na letra A, qual das embalagens tem meio litro de leite de coco? Se 1 litro é 1000 ml, metade é... Então, você vai colocar metade na letra A. Na letra B, Elis precisa de 1,5 litro de leite de coco para uma receita. 1,5 litros. Mostre 3 modos diferentes de compor essa quantidade com o desenho das embalagens de leite de coco. Você pode mostrar apenas um ou os 3, tanto faz. Então, ali, usando aquelas embalagens, 2, 3 ou todas, que embalagens você usaria para compor 1,5 litro? Então, vai desenhar ali naquele quadradinho. Na bolinha da letra B, na primeira bolinha, diz quantos mililitros há em 1,5 litro, e na segunda, e em 2,5 litros. Então, você vai colocar as quantidades. Na número 6, veja as instruções do rótulo de uma garrafa de suco concentrado de maracujá. Então, vocês vão observar este rótulo para fazer a resolução desse probleminha matemático. Agora, novamente, vocês vão pausar o vídeo, vão responder essa página e daqui a pouco a gente volta com as próximas atividades. Voltando, pessoal, ainda na página 8 tem o Eu Cidadão, onde diz, leia o texto a seguir. O título é Me vê 16.000 litros de água. Então, vocês farão a leitura e depois dessa leitura nós vamos para a próxima página, página 9, onde diz, veja a quantidade aproximada de água invisível que é utilizada na produção de alguns produtos. Então, ali tem o produto, a quantidade e o litro de água. Então, ali, o açúcar, 1 kg de açúcar é preciso de 1.500 litros de água. O café, uma xícara de café, 140 litros de água. E assim por diante. Então, vocês farão a leitura dessa tabela, onde nós iremos daqui a pouquinho responder as próximas atividades. Depois que vocês lerem essa tabelinha, pessoal, ali no lápis na mão tem novamente uma atividade. Então, número 1, leia o que Bruno e Gustavo estão dizendo. Então, vocês vão ler a conversa entre Bruno e Gustavo e vão fazer o probleminha matemático. Faça as contas e verifique se o que os meninos estão dizendo está correto. Se você encontrar um erro, explique qual foi. Então, eles estão falando ali de litros de água. Pode ser que algum deles esteja equivocado no seu resultado. O resultado esteja errado. Vocês vão ter que descobrir se o que eles estão falando está certo ou não. E se estiver errado, coloque o que você encontrou de erro.
E aí, se possível, né, colocar a conta certa. Na atividade número 2, diz: Beatriz vai fazer um bolo que usa esses ingredientes. Então, ali ao lado tem a receitinha dos ingredientes que ela vai precisar. O que vocês terão que fazer? Calcular quantos litros de água foram utilizados para produzir os ingredientes dessa receita. Então, lá na tabela da página anterior, você vai ver quantos litros de água é preciso para fazer um ovo. Ali ela vai precisar de 3 ovos, então você vai calcular os 3 ovos. Quantos litros de água é preciso para produzir o açúcar? Olha lá na tabela e veja quanto de açúcar ela vai precisar aqui. E assim você vai fazendo o cálculo. Na atividade número 3, considerando os dados da tabela da página 9, podemos representar a quantidade de água utilizada para a produção de uma laranja como uma gota de água como essa. Letra A. Quantos litros essa gota representa? Então, essa gotinha está representando quantos litros de água? Então, vocês vão ter que descobrir. Observem lá na tabela para vocês tentarem deduzir quanto representa em litros essa gotinha. Na letra B, quantas dessas gotas serão usadas para representar 1 quilo de carne bovina? Olhem lá na tabela quanto gasta a carne bovina de água. E essa gotinha, quantas gotinhas dessa precisariam para decompor, né, a carne? Na letra C, escreva o nome do produto que corresponde à quantidade de gotas pintadas ou pinte a quantidade de gotas correspondente ao produto indicado. Então, ali nessa tabelinha, algumas gotinhas já estão pintadas, mas está faltando o nome do produto. Outras têm o nome, mas vocês vão precisar pintar as gotinhas. E para fazer essa atividade, novamente, vocês vão ter que olhar na tabela os produtos e a quantidade de água que precisa para a produção desse produto. E aí pintar ou colocar o nome. E o restinho dessa atividade, que a atividade 4 é a última. Para produzir 1 kg de papel, são necessários 540 litros de água. Uma empresa gasta uma média de 60 kg de papel por mês para imprimir documentos usando apenas um lado da folha. Então, vocês vão pensando nesse problema, vocês vão responder letra A e a letra B. Então, na letra A, ao usar os 2 lados da folha para imprimir um documento, quantos litros de água seriam economizados? Então, pensem se fosse usado os 2 lados da folha. Ali eles usam só um lado da folha. Então, se fosse usado os 2, iria economizar muito mais. Quanto a mais? E na letra B, para quantas pessoas essa água que é gasta seria suficiente no mesmo período? Terminando, pessoal, essa atividade, a professora vai deixar disponível no Google Sala de Aula o arquivo com as respostas das continhas de divisão que vocês fizeram na semana passada. Eu quero que vocês peguem um lápis de cor e coloquem um certinho se a continha estiver correta e arrumem se estiver errada. Boa atividade, boa correção. Qualquer dúvida, podem mandar uma mensagem para a professora que eu vou ajudando vocês. Beijos e até quarta-feira.